Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida de sua família, sobre a vida daqueles que você ama. Estamos aqui em mais um momento para estarmos juntos meditando na palavra do Senhor, com este propósito de estarmos lendo a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse nesse ano de 2026. Vamos orar? Querido e amado Senhor, obrigado por nos conceder mais este momento, obrigado por o Senhor nos permitir de chegarmos mais perto de Ti, Pai, porque nós necessitamos tanto da Sua presença, necessitamos tanto da direção do Senhor. Fale conosco, Espírito Santo de Deus, revele a cada um de nós a Tua palavra neste momento, Pai. Amém. Provérbios, capítulo 31. Ditados do rei Lemuel. Os ditados do rei Lemuel contêm esta mensagem que sua mãe lhe ensinou. Meu filho, filho de meu ventre, filho de meus votos, não desperdice sua força com mulheres, nem sua vida com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, tomar muito vinho. Os governantes não devem desejar bebida alcoólica. Se beberem, pode ser que se esqueçam da lei e deixem de fazer justiça aos oprimidos. O álcool é para os que estão morrendo, e o vinho para os que estão amargurados. Que bebam para se esquecer da sua pobreza e não se lembrar de suas dificuldades. Fale em favor daqueles que não podem se defender. Garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados. E providencie que recebam justiça. A mulher virtuosa. Quem encontrará uma mulher virtuosa? Ela é mais preciosa que rubis. O marido tem plena confiança nela, e ela lhe enriquecerá a vida grandemente. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias de sua vida. Ela adquire lã e linho, e com alegria trabalha os fios com as mãos. Como um navio mercante traz alimentos de longe. Levanta-se de madrugada para preparar a refeição da família e planeja as tarefas do dia para suas servas. Vai examinar um campo e o compra. Com o que ganha, planta um vinhedo. É cheia de energia, forte e trabalhadora. Certifique-se de que seus negócios sejam lucrativos. Sua lâmpada permanece acesa à noite. Suas mãos operam o tear, e seus dedos manejam a roca. Estende a mão para ajudar os pobres, e abre os braços para os necessitados. Quando chega o inverno, não se preocupa, pois todos em sua família têm roupas quentes. Faz suas próprias cobertas e usa vestidos de linho fino e tecido vermelho. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde se senta com as demais autoridades. Faz roupas de linho com cintos e faixas para vender aos comerciantes. Veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro. Quando ela fala, suas palavras são sábias. Quando dá instruções, demonstra bondade. Cuida bem de tudo em sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, e seu marido a elogia. Há muitas mulheres virtuosas neste mundo, mas você supera todas elas. Os encantos são enganosos e a beleza não dura para sempre. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Recompense-na por tudo que ela faz, que suas obras a elogiem publicamente. Levítico, capítulo 22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e a seus filhos que tenham muito respeito pelas ofertas sagradas que os israelitas consagrem a mim, a fim de não desonrarem meu santo nome. Eu sou o Senhor. Dê a eles as seguintes instruções. Nas gerações futuras, se algum desses descendentes estiver cerimonialmente impuro ao se aproximar das ofertas sagradas que os israelitas consagrem ao Senhor, ele será eliminado de minha presença. Eu sou o Senhor. Se algum dos descendentes de Arão tiver lepra ou qualquer tipo de fluxo que o torne cerimonialmente impuro,
não comerá das ofertas sagradas enquanto não for declarado puro. Também se tornará impuro se tocar num cadáver, expelir sêmen, por tocar num animal que rasteje pelo chão, e seja impuro ao tocar em alguém que, por qualquer motivo, esteja cerimonialmente impuro. Quem se contaminar de alguma dessas formas ficará impuro até o entardecer. Não comerá das ofertas sagradas enquanto não tiver se banhado com água. Depois do pôr do sol, estará cerimonialmente puro outra vez e poderá comer das ofertas sagradas, pois são seu alimento. Não comerá um animal que morreu de forma natural, ou que foi despedaçado por animais selvagens, pois se contaminaria. Eu sou o Senhor. Os sacerdotes obedecerão fielmente às minhas ordens. Do contrário, serão culpados de pecado e morrerão, pois menosprezaram o que lhes ordenei. Eu sou o Senhor que os santifica. Ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Nem mesmo hóspedes e empregados da casa do sacerdote poderão comê-las. Mas, se o sacerdote comprar um escravo, esse escravo poderá comer das ofertas sagradas. E se o escravo tiver filhos, eles também poderão comer de seu alimento. Se a filha do sacerdote se casar com alguém de fora da família sacerdotal, não poderá mais comer das ofertas sagradas. Se, contudo, ficar viúva ou divorciar-se, sem ter filhos para sustentar e voltar a morar na casa do pai, quando era jovem, poderá comer novamente do alimento do pai, com exceção desses casos. Ninguém de fora da família do sacerdote comerá das ofertas sagradas. Se alguém não autorizado comer das ofertas sagradas, por engano, pagará ao sacerdote aquilo que comeu, mais 1/5 do valor. Os sacerdotes não contaminarão as ofertas sagradas apresentadas pelos israelitas ao Senhor, permitindo que sejam consumidos por pessoas não autorizadas. Elas se tornariam culpadas e teriam de fazer reparação. Eu sou o Senhor que os santifica. Ofertas dignas e indignas. Senhor, também disse a Moisés: dê as seguintes instruções a Arão, a seus filhos e a todo o povo de Israel. Elas se aplicam tanto aos israelitas de nascimento como aos estrangeiros que vivem entre vocês. Se alguém apresentar ao Senhor um holocausto, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, só será aceito se o animal oferecido for um macho sem defeito. Poderá ser um boi, um carneiro ou um bode. Não apresente um animal defeituoso, pois o Senhor não o aceitará em favor de vocês. Se alguém apresentar ao Senhor uma oferta de paz, seja como cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, escolha do gado ou do rebanho um animal perfeito, sem defeito algum. Não ofereça um animal cego, aleijado, ferido ou que tenha um quisto, um ferimento na pele ou sarna. Nunca ofereça nenhum desses animais no altar como ofertas especiais para o Senhor. Se um boi ou um cordeiro tiver uma perna mais comprida ou mais curta que as outras, poderá ser apresentado como oferta voluntária, mas não como cumprimento de um voto. Se um animal tiver testículos danificados ou for castrado, não poderá ser oferecido ao Senhor. Nunca façam isso em sua própria terra. E não recebam de estrangeiros animais como esses em pagamento, para depois oferecê-lo como sacrifício a Deus. Não serão aceitos em seu favor, pois são mutilados ou defeituosos. E o Senhor disse a Moisés: quando nascer um bezerro, cordeiro ou cabrito, ficará 7 dias com a mãe. Do 8º dia em diante, será aceitável como oferta especial para o Senhor. Não matem a mãe e sua cria no mesmo dia.
seja uma vaca, uma ovelha ou uma cabra. Quando levarem uma oferta de gratidão ao Senhor, sacrifiquem-na corretamente para que sejam aceitas. Comam todo animal sacrificado no dia em que for apresentado. Não deixe parte alguma do animal até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem fielmente meus mandamentos. Ponham-os em prática, pois eu sou o Senhor. Não desonre meu santo nome, pois demonstrarei minha santidade no meio dos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifica. Eu os libertarei da terra do Egito para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. As festas de Israel, capítulo 23 de Levítico. A Páscoa é a festa dos pães sem fermento. A Páscoa do Senhor começa a entardecer do 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, o 15º dia, comecem a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa celebração, em homenagem ao Senhor, continuará por 7 dias. E durante este tempo, o pão que comerem será preparado sem fermento. No primeiro dia da festa, todos suspenderão seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada. Durante 7 dias, apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 7º dia, suspenderão novamente seus trabalhos habituais para realizar uma reunião sagrada. A celebração do início da colheita. Versículo 9. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra que eu lhes dou e começarem a primeira colheita, levem ao sacerdote um feixe dos primeiros cereais que colherem. No dia seguinte, no dia depois do sábado, o sacerdote moverá o feixe para o alto diante do Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Nesse mesmo dia, ofereçam um cordeiro de 1 ano, sem defeito, como holocausto para o Senhor. Junto com o sacrifício, apresentem uma oferta de cereal de 4 litros, de farinha da melhor qualidade umedecida com azeite. Será uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também 1 litro de vinho como oferta derramada. Nesse dia, não comam pão algum, nem cereal torrado ou fresco, enquanto não apresentarem a oferta ao seu Deus. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. A festa da colheita. A partir do dia seguinte, ao sábado, o dia em que levarem o feixe de cereal, a fim de ser movido para o alto como oferta especial. Contem 7 semanas completas. Continue contando até o dia depois do 7º sábado. Isto é, 50 dias depois. Então, apresentem uma oferta de cereal novo para o Senhor. Onde quer que morarem, levem 2 pães que serão movidos para o alto, como oferta especial diante do Senhor. Preparem os pães com 4 quilos de farinha, da melhor qualidade, e ácenos com fermento. Serão uma oferta para o Senhor dos primeiros frutos de sua colheita, junto com o pão. Apresentem 7 cordeiros de 1 ano e sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros como holocausto para o Senhor. Esses holocaustos, junto com as ofertas de cereal e ofertas derramadas, serão uma oferta especial, um aroma agradável ao Senhor. Em seguida, ofereça um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta de paz. O sacerdote levantará os 2 cordeiros como oferta especial para o Senhor, junto com os pães que representam os primeiros frutos de suas colheitas. Essas ofertas, que são santas para o Senhor, pertencem aos sacerdotes. Esse mesmo dia será declarado o dia da reunião sagrada, um dia em que não farão nenhum trabalho habitual. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem.
Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham as espigas nos cantos dos campos, e não apanhem aquilo que caiu das mãos dos ceifeiros. Deixem esses grãos para os pobres e estrangeiros que vivem entre vocês. Eu sou o Senhor, seu Deus. A festa das trombetas. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. No primeiro dia do 7º mês, tenham um dia de descanso absoluto. Será uma reunião sagrada, uma celebração memorial, comemorada com toques de trombeta. Não façam nenhum trabalho habitual nesse dia, mas apresentem ofertas especiais para o Senhor. O dia da expiação. O Senhor disse a Moisés: comemore o dia da expiação no 10º dia do 7º mês. Celebre-no com uma reunião sagrada, um dia para se humilharem e apresentarem ofertas especiais para o Senhor. Não façam trabalho algum durante todo esse dia, pois é o dia da expiação, no qual se fará expiação em seu favor diante do Senhor seu Deus. Todos aqueles que não se humilharem nesse dia serão eliminados do meio do povo. Destruirei aqueles que dentre vocês trabalharem em algo nesse dia. Não façam trabalho algum. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida de geração em geração, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso absoluto para vocês, e nesse dia deverão se humilhar. O dia de descanso começará ao entardecer do 9º dia do mês e se estenderá até o entardecer do 10º dia. A festa das cabanas. Versículo 33. O Senhor também disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Comecem a celebrar a festa das cabanas. No 15º dia do 7º mês, essa festa, em homenagem ao Senhor, durará 7 dias. O primeiro dia da festa será declarado reunião sagrada, na qual não farão nenhum trabalho habitual. Durante 7 dias, vocês apresentarão ofertas especiais para o Senhor. No 8º dia, haverá outra reunião sagrada, na qual apresentarão ofertas especiais para o Senhor. Será uma ocasião solene e ninguém fará nenhum trabalho habitual. Essas são as festas que o Senhor estabeleceu. Celebre-nas a cada ano como reuniões sagradas, apresentando para o Senhor, no dia apropriado, as ofertas especiais de sacrifícios queimados, ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas. Celebre-na além dos sábados habituais do Senhor e apresentem as ofertas além das ofertas pessoais que vocês trazem no cumprimento de votos e das ofertas voluntárias para o Senhor. Lembre-se de que essa festa de 7 dias em homenagem ao Senhor, a festa das cabanas, começa no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido tudo que a terra produziu. Celebrem a festa do Senhor por 7 dias. O 1º e o 8º dia da festa serão de descanso absoluto. No 1º dia, recolham galhos das mais belas árvores, folhagens de palmeiras, ramos de árvores verdejantes e de salgueiros que crescem junto dos riachos. Celebrem com alegria diante do Senhor, seu Deus, por 7 dias. Comemore esta festa em homenagem ao Senhor, por 7 dias a cada ano. Essa é uma lei permanente para vocês e deve ser cumprida no 7º mês, de geração em geração. Durante 7 dias morarão ao ar livre em pequenas cabanas. Todos os israelitas de nascimento morarão em cabanas. Desse modo, lembrarão cada nova geração de israelitas que eu fiz seus antepassados morarem em cabanas, quando os libertei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, seu Deus. Assim, Moisés transmitiu aos israelitas
essas instruções sobre as festas anuais. Mateus capítulo 14, do versículo 22 ao versículo 36. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos, distantes da terra firme, lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Quando os discípulos ouviram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele, porque vocês duvidou. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é Filho de Deus. Jesus cura os enfermos. Versículo 34. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Quando o povo reconheceu Jesus, a notícia de sua chegada se espalhou rapidamente por toda a região, e trouxeram os enfermos para que fossem curados. Suplicaram que ele deixasse os enfermos apenas tocar na borda de seu manto, e todos que o tocavam eram curados. Amém? Obrigado por estarmos juntos até este momento, e que Deus possa estar cuidando de você, cuidando da sua família, permitindo que a cada dia você esteja mais próximo a Ele. Deus te abençoe.